Aleluia. Paz do Senhor, irmão. Que privilégio podermos estar nessa manhã compartilhando da palavra daquele, aleluia, que é o único digno. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, por esta nova manhã, por este novo dia, pela Tua graça que se renova, pelo Teu amor, Senhor Deus, que é infinito. E, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, Pai, nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor, ministrando através da Tua palavra, Pai, Senhor, que haja manifestação da Tua graça, na Tua unção, em nome de Jesus. Amém. 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 Quando lemos a palavra de Deus, nós temos muitas instruções, temos muitos convites, temos muitas motivações, temos muito encorajamento, mas temos muitos comandos. E um dos comandos, um dos que nós mais temos, é em questão da pregação do Evangelho. Jesus fala na sua última aparição, antes dele subir aos céus, em Mateus 20 e 28, ide, pregai o Evangelho. É uma ordenança muito forte, é um comando muito forte. E Jesus usa o imperativo aqui. Existe de nós, soldados do Senhor Jesus, um comando do nosso general de pregarmos o Evangelho. E ele diz, a unção do Senhor está sobre mim para pregar. Quando nós temos a unção de Deus, todo discípulo do Senhor Jesus é competente e é capacitado para pregar as boas novas. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, Jesus ele fala de um banquete. Ele fala, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete do casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Isso te lembra alguma coisa? Nosso complexo de evangelismo? Você convida e o dito cujo não vem. A Bíblia nos mostra aqui, e Jesus nos dá uma ordem clara. Ide, portanto, fazei discípulo. Não é uma sugestão, mas a grande comissão. Deus deseja que sua igreja não permaneça entre as quatro paredes, mas saia. Nós somos enviados. E muitas vezes nós não nos sentimos competentes, não nos sentimos capacitados. E, em geral, nós gostamos de nos sentir aconchegantes. Eu noto isso no grupo familiar. A gente não gosta de pegar mais uma pessoa porque o grupo já está tão fofo, é tão aconchegante, e nós esquecemos de que o Evangelho não é um campo de praia, não é férias, mas é um exército, é um hospital. E nós somos chamados àqueles, um dia alguém nos convocou, um dia alguém nos confrontou, um dia alguém nos convidou. E a obra de Deus foi feita. Quando lemos o parábola da banquete, na parábola do banquete, as bodas, o rei convida para as bodas o seu filho, mas os convidados não vêm. Eles têm desculpas, outras prioridades. O rei ele fica consternado, mas ele não desiste. Interessante é que, em geral, somos abertos ao Evangelho quando temos desafios, quando temos afrontas, quando a nossa vida, quando o nosso conforto é afetado, quando a nossa saúde, quando as finanças, a família, a nossa autoestima, quando somos humilhados, quando somos demitidos, momentos em que nós não vemos mais expectativa na nossa vida. Parece que é nesse momento em que o orgulho se vai, nós deixamos o Evangelho entrar nas nossas vidas. E quão precioso é quando percebemos a obra de Deus nas nossas vidas. Os primeiros convidados recusam. Primeira rejeição. Quantas vezes experimentamos isso também? Pessoas rejeitam o convite de Deus porque estão ocupadas demais. Têm outros interesses. Mas aqui se revela o caráter de Deus. Ele não desiste. Ah, irmão, como é maravilhoso de ver uma pessoa que ama e não desiste. Não desiste. O ide às encruzilhadas dos caminhos. O rei ordena, ide, pois, à encruzilhada dos caminhos. Versículo 9. Não nas sinagogas, mas nas ruas. As pessoas estão lá fora, que não viriam por conta própria. Eu lembro, estava ontem no supermercado e tinha uma pessoa na frente. Eu vi o rosto dele, estava desesperado. E quando eu cheguei perto dele, falei com ele, aqui na Alemanha. Ele falou que ele estava desempregado. E
Depois de vários relacionamentos, ele também acabou com a finança dele. Ele queria fazer compra, não tinha dinheiro. Às vezes Deus ele nos permite sermos comparticipantes do reino. Irmão, não existe privilégio maior do que poder ajudar uma pessoa. É o privilégio do reino. E é maravilhoso quando Deus nos dá essa oportunidade. E você, para conseguir, você precisa, em primeiro lugar, querer. Você precisa querer falar do amor de Deus. Em segundo lugar, você precisa se preparar espiritualmente, orar por isso. Para Deus te dar uma oportunidade, mas abrir os olhos espirituais de Deus. O Espírito de Deus, em todas as suas variações, estar atuando em você. E renunciar a algumas coisas. Para mim, a minha esposa teve que fazer toda a compra e eu fiquei conversando com essa pessoa. Irmão, Deus, Ele ama tanto as pessoas que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. O que nós renunciamos para proclamar as boas novas? Nenhuma igreja existe apenas para si mesma. Não somos um clube exclusivo, mas um movimento de convite. A mesa do Senhor deve ficar cheia, com pessoas de todas as classes, origens, situações e raças. A igreja é um ser dinâmico vivo, que necessita ter que novos entes, que novas vidas, assim como a vida precisa de novos nascimentos. O novo nascimento ele exige uma renúncia muito grande por parte da mãe. Renúncia em questão da estética do seu corpo, em questão de renúncia ao conforto, em questão de renúncia à sua privacidade, porque a criança vai invadir de uma maneira brutal a vida dessa pessoa. Mas não existe alegria maior. Não existe dor maior e nem alegria maior do que um parto, quando nasce uma nova vida. Mas para isso precisamos nos decidir. As ruas e encruzilhadas de hoje são lugares onde as pessoas realmente vivem, locais de trabalho, vizinhanças, espaços onde você encontra as pessoas. E é no dia a dia, e nós precisamos estar preparados. Preparados para a volta do Senhor, mas preparados também para encontrar uma pessoa, para buscar, para convidar, para você entregar um convite, talvez no caixa. Eu lembro uma pessoa, entreguei no caixa um cartão da igreja, 20 anos depois. Ela falou que ela sempre queria vir, mas não dava, e ela colocou em casa, na porta. E no momento de desespero, quando foi acometida de um câncer, ela viu aquele cartão, ela veio para a igreja, Deus fez uma obra, hoje ela é serva de Deus, Deus curou ela. Mas, irmão, nós precisamos permitir o Espírito Santo mover nas nossas vidas, para que isso possa ser realidade. Como podemos convidar? A parábola mostra, são necessários mensageiros que convidam pessoalmente, não apenas um e-mail em massa, não uma propaganda impessoal, mas pessoas que encontram outras pessoas. Vem comigo. A Bíblia fala, nós vemos nos discípulos, onde um fala para o seu irmão, olha, eu conheci Jesus, ele diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele fala, vem comigo, dá uma olhada, vem comigo, olha, vem comigo. Irmão, nós precisamos nos dispor a estarmos convidando as pessoas. A urgência da missão. Na parábola, ele envia servos imediatamente. Há uma santa urgência. As pessoas estão precisando ouvir falar do amor de Deus. O inimigo ele vem com tantas filosofias, ele vem com tantas ideologias, e como as pessoas estão sem conhecimento, elas abordam tudo aquilo que vem. E nós, como salvos, ungidos do Senhor, quantas vezes nos calamos? O que mais nos impede de evangelizar é o nosso orgulho. Não queremos que as pessoas pensem algo de nós. Somos muito levados pela etiqueta e pela moda. Eu lembro de um irmão, ele falou, pastor, eu não posso usar esse boneco, ele é muito ultrapassado. Jesus ama você. Preferi usar um boné simples que tivesse um logo de uma empresa. Nós muitas vezes não percebemos o quanto nós já estamos andando com o mundo. O desafio prático, quem você vai convidar? Quem Deus vai convidar para o seu reino através de você nessa semana? Pense agora em 3 pessoas da sua vida que ainda não conhecem Jesus ou que estão afastados. Ore. Diga, Senhor, eu quero o teu amor revelado nessa pessoa. Às vezes é um vizinho, é um irmão, um cunhado, um colega, um estudante. Aborde. Leva tempo.
Tem pessoas que você fica muito tempo até elas aceitarem a Jesus. Mas é maravilhoso quando Deus opera, quando Deus faz a obra. Ontem a pastora Solange, ela falou que a primeira pessoa que convidou ela foi ainda quando ela ainda era totalmente fora do Evangelho. E como, às vezes, um convite, uma oração muda a história, irmão. Quando nós oramos, quando dobramos os joelhos pelas pessoas. A Bíblia diz que a mesa está posta e o rei espera. O banquete das bodas está pronto, mas os lugares ainda estão vazios. Somos servos que devem sair às ruas e às encruzilhadas. Não porque somos convincentes, mas porque o convite é tão maravilhoso. Deus, ele tem uma proposta maravilhosa. E quantos testemunhos maravilhosos daquilo que Deus fez. Através de um testemunho, através de um cartão, através de um convite, através de um Jesus te ama, através de um abraço, através de um olhar, através de uma ajuda, através da renúncia do nosso conforto, de dizermos, não somos aqui em férias, não estamos em férias, nós estamos a serviço do rei. Nós somos soldados. E não existe nenhum soldado que consegue executar o seu chamado se ele não aprender a obedecer comandos. E as ordens do Senhor Jesus são claras. E a minha oração é que Deus possa estar ministrando na sua vida, que nós possamos estar permitindo o Espírito Santo operar nas nossas vidas, independente de como está a situação. Mesmo que a Bíblia fala, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto nas vides, que a oliveira não dê seus frutos, que não haja rebanho nas manadas, mesmo que não haja nenhum novilho nos campos, ele diz, mas eu me alegrarei no Senhor. Nós temos uma alegria, e não existe alegria maior do que levar pessoas para Cristo. E a minha oração é que nós possamos estar nos contagiando em falar do amor de Jesus. Um dia alguém fez isso conosco, não desistiu de você, falou do amor, orou por você. Quando foi a última vez que você jejuou para uma pessoa aceitar o Evangelho? Quando foi a última vez que você chorou por alguém que não conhece a Cristo? Quando foi a última vez que você renunciou ao seu dia de folga para usá-lo para convidar pessoas? Nós somos chamados, servos do Senhor, para mudar a história das pessoas distantes, com medo, aflitas, não sabendo que tem um Pai que as ama muito. E você é a resposta de Deus para essa pessoa. Eis-me aqui, estou pronto a te servir. Faze-me instrumento teu. Os campos estão prontos para a ceifa, mas os ceifeiros poucos são. Senhor, eu quero dar a minha vida para espalhar as novas de perdão. Eis-me aqui, estou pronto a te servir. Faze-me instrumento teu. Aleluia. Oh, glória, oh, aleluia. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, que um dia, Senhor, o Evangelho chegou até nós, que nós tivemos a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela segurança em Ti, pela certeza, Senhor, pela salvação. Muito obrigado, Senhor, que Tu és um Deus tão bom, tão maravilhoso. Mas perdoa, Senhor, quantas vezes, se nós nos calamos, nós nos fechamos e não levamos adiante, Senhor, as boas novas. Senhor, nos capacita a ver com os Teus olhos. Vem Tu, Senhor, nos mostrando, nos ensinando e nos capacitando. Ser um instrumento Teu. Ser esta luz que brilha para Ti. Senhor, para que o mundo possa ver que vale a pena seguir Jesus. Jesus é a resposta para tudo. Oh, glória, Senhor, muito obrigado que ainda vivemos nesta época da graça. Que, Senhor, ainda nós temos oportunidade de falar do Teu Evangelho.
e capacita-nos. E também que nós possamos ter esse caráter de Cristo, não só palavras vazias, mas sim que seja visível que estamos andando contigo, que nós somos filhos teus, e que o teu amor possa passar por nós, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor, que nós possamos viver em unidade, em união, como irmãos em Cristo, seguindo a Ti, Senhor, servindo a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigada por este dia, nova chance, nova oportunidade, que a gente não passa em vão, mas sim possa ser achado fiel, lá onde é que Tu nos colocas. Cuida de cada um, Senhor, abraça-nos, renova-nos, Senhor, que nós não ficamos só olhando as nossas dificuldades e necessidades, mas sim começando a olhar para Ti, Senhor, para que Tu tens nos colocado aqui, que nós possamos ser essas pessoas, Senhor, que fazem diferença para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Entregamos este dia nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.